Muitas vezes, durante uma conversa com um ateu, com um agnóstico, algum cético que não crê em Deus, a gente vê a seguinte afirmação: não é possível provar que Deus existe. Essa pessoa talvez afirme que a gente não pode chegar num conhecimento suficiente sobre Deus, ou que não há evidências suficientes sobre Deus, e que não há como a gente verificar se Deus existe ou não. Portanto, esse debate seria sem sentido. Mas será que isso é verdade? No estudo de hoje, a gente vai falar sobre essas objeções, pensar sobre elas e mostrar como elas são insuficientes para tirar o teísmo, o cristianismo da jogada. Eu sou Ismael, eu sou um membro do Farol, que é de Santa Maria, e no estudo de hoje a gente vai ver sobre objeções epistemológicas e abordar um pouco mais esses assuntos. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. A gente está tendo uma série de aulas muito boas, muito interessantes sobre apologética. E também mande esse vídeo para pessoas que vocês acham que vão ser edificadas, que vai gerar um debate e uma conversa interessante. Então venha comigo para mais uma aula do nosso SAB. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Quais tópicos a gente vai abordar hoje? Primeiro, nós vamos ter algumas considerações iniciais, vamos definir alguns termos, vamos partir de um ponto em comum aqui, de terminologias, para conseguir desenvolver esse pensamento. Depois disso, vamos ver as objeções. A gente vai ver a objeção do verificacionismo, a gente vai mostrar o que é o verificacionismo e mostrar por que ele é uma objeção que não é suficiente para tirar o teísmo da jogada. A gente vai ver sobre a posição ou a presunção do ateísmo. Também vamos ver um pouco sobre a ocultabilidade de Deus, por que Deus não se mostrar de forma definitiva para a gente, e algumas conclusões sobre essas temáticas. Então, vamos começar agora com o primeiro tópico sobre as considerações iniciais. Muitas vezes, durante um diálogo, uma conversa com um amigo ateu, com um colega que não crê em Deus, a gente vê o ateu fazer a seguinte afirmação. A gente vê ele falar que não há evidência suficiente para ele crer em Deus. Mas ele não elenca nenhuma dessas evidências, não defende esse ponto. Ele simplesmente diz que não há evidência suficiente para a gente crer em Deus. Pois bem, muitas vezes a gente, quando escuta isso, ficamos um pouco tensos e pressionados e a conversa morre ali, a conversa acaba ali. A gente não consegue dar continuidade a um diálogo. Mas durante o decorrer da história do cristianismo foram elaboradas várias respostas a essa questão. Foram elaboradas várias objeções em relação aos ateus. Pensando nisso, o objetivo de hoje é analisar os argumentos contra a existência de Deus no âmbito epistemológico. A gente vai definir depois o que exatamente significa epistemologia e contrapor com argumentos em favor da existência e assim ver o balanço das evidências. Basicamente, a gente vai pensar nos argumentos contra e contra-argumentar esses argumentos. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. No geral, os ateus usam a fala que não existem boas evidências em favor da existência de Deus, aquilo que eu falei antes, mas não elencam muitos argumentos contra. Quando algum ateu falar isso, ao invés de travar a conversa, na verdade será um iniciador para uma boa conversa. Quando o ateu fala isso, ao invés de a gente parar de questionar, parar de debater, é um bom momento para iniciar um questionamento, um debate, uma conversa que pode produzir bons frutos tanto para nós quanto para ele. Agora a gente vai definir alguns termos que a gente vai usar muito durante esse estudo, que são importantes a gente ter eles bem claros em mente para conseguir construir um argumento, para conseguir construir a ideia que eu vou estar tentando apresentar aqui. Primeiro, epistemologia. O que significa a palavra epistemologia? Epistemologia basicamente é a teoria do conhecimento. Ela busca compreender como conhecemos e o que conhecemos. É uma parte da filosofia que estuda como a gente conhece o que conhece, como a gente conhece o mundo, como que a gente pode compreender a realidade e como é a nossa relação com o conhecimento. Epistemologia é basicamente isso. Outro termo importante é o termo evidência, que às vezes a gente fala, mas não define exatamente o que significa evidência. Evidência basicamente é a apresentação ou manifestação de um objeto qualquer como tal. Qualquer que seja o objeto, isso é importante, e quaisquer que sejam os métodos com os quais se pretende certificar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu
fale que há uma caneca aqui nessa sala, nesse quarto aqui que eu estou gravando o vídeo. Então eu tenho que mostrar evidências para que essa caneca existe. Eu posso pegar e mostrar a caneca em si, pegar a caneca que está aqui num canto e mostrar para vocês a caneca. Então isso é uma evidência que ela existe, uma evidência que mostra o objeto tal como se manifesta na realidade. Ou eu posso usar um argumento lógico, usar algum tipo de argumentação que mostre que é provável e que a caneca esteja aqui, ou mostre que de fato a caneca está aqui. Então, o que seriam essas evidências? São formas de dizer e defender que isso que eu estou falando é verdadeiro. Isso é evidência. Outro termo importante é ceticismo, que também, muitas vezes nós falamos, não sabemos exatamente o que significa. Mas o que é ceticismo? Doutrina segundo a qual o espírito humano ou a razão humana não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação, por inata incapacidade, esse é um ponto importante, de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. O que um cético defende? Alguém cético diz que a mente humana, que a razão, o intelecto humano é insuficiente para compreender a verdade. Que a verdade seria algo tão mais inefável, tão grande, que a mente humana não teria capacidade de chegar até a verdade. Então, o cético, ele defende e admite em si mesmo uma postura de constante dúvida em relação a qualquer narrativa de verdade absoluta, a qualquer narrativa metafísica ou até mesmo religiosa. O cético não é alguém que simplesmente tem dúvidas. Geralmente quem tem dúvidas são pessoas sinceras que têm dúvidas em relação a alguns assuntos. Alguém cético é alguém que acha que a mente humana não tem capacidade de chegar à verdade. É diferente alguém que tem dúvida e algum cético. O cético ele acha que a razão humana, o intelecto humano não consegue compreender a verdade como ela se apresenta a nós. Enfim, tendo definido esses termos, tendo partido dessa base inicial aqui, a gente pode começar a ver a primeira objeção epistemológica, que é o chamado verificacionismo. Esse nome complicado. O que significa verificacionismo? Verificacionismo é uma filosofia que diz que qualquer enunciado, qualquer proposição, qualquer fala defendida que possua sentido precisa ser empiricamente verificado. Isso é, percebido pelos 5 sentidos humanos: olfato, paladar, visão, audição ou tato. O que basicamente então é o verificacionismo? É uma corrente de pensamento, é uma posição que diz que qualquer fala, para ter sentido, isso é importante, ela precisa ser verificado empiricamente. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu tentar defender, é necessário que seja empiricamente, através de sentidos verificados. E isso que o verificacionismo defende. Se não puder ser verificado, essa fala não tem sentido. A gente vai explorar um pouco mais essa ideia aqui. Um filósofo importante que defendeu essa posição é o David Hume. Ele é um empirista que trouxe contribuições muito importantes para a filosofia. A gente não está aqui também querendo desmerecer esse pensador importante, mas ele trouxe algumas ideias que são importantes para a gente pensar. O Hume, ele dizia o seguinte, que uma afirmação verdadeira pode ser um raciocínio abstrato, como um cálculo matemático. Não é possível verificar empiricamente um cálculo matemático, porque números são abstrações. Mas a partir do método matemático a gente pode sim verificar, porque é um raciocínio abstrato. Por exemplo, uma soma na matemática. Ou uma definição, tal como de que um triângulo tem 3 lados. Isso necessariamente deve ser verdade. Tem que ser verdade, porque um triângulo tem 3 lados. Não existe um triângulo que não tenha 3 lados. É uma definição. É algo que é verdade em si mesmo. Mas, se uma ideia, uma proposição, não for de nenhum desse tipo, não for um raciocínio abstrato ou uma definição, uma afirmação só é verdadeira se for verificável experimentalmente, isto é, pelos 5 sentidos. Isso que o Hume defendia e deu origem, depois com o tempo, ao que a gente chama de verificacionismo. Um filósofo também muito importante que defendeu isso é o Ayer. Ele apresenta essa ideia do verificacionismo como o princípio da verificabilidade empírica, ou seja, uma proposição
pode ter sentido somente se for verdadeira por definição, como um triângulo de 3 lados, ou se puder ser verificada experimentalmente. Se a minha ideia, a minha proposição não tiver nessas duas categorias, de algo que pode ser verificado experimentalmente, ou de algo que é uma definição, uma verdade por si mesma, então ela não tem sentido. Então ela não entra para o debate. Ele chama isso de princípio da verificabilidade empírica, que, digamos, é o núcleo de pensamento do verificacionismo. Toda proposição tem que passar por esse critério, por esse princípio, que é o princípio da verificabilidade empírica. Agora, um ponto que é importante. Esse princípio, verificacionismo, não está falando do critério para saber se uma teoria científica é boa, isto é, qual a justificativa para algo ser verdadeiro. Ele não está questionando a veracidade de coisas, mas ele está questionando o sentido de falas e proposições. Olha como é uma nuance bem diferente. Notar que o critério diz respeito a significado, não verdade. Isso é, se algo não for passível de verificação, se não for possível aplicar aquele princípio na proposição que eu estou defendendo, então ele não possui significado algum relativo a coisas factuais, mesmo que possam ter sentido gramatical. É uma pseudo-proposição. Então, segundo esse princípio, segundo o verificacionismo, se eu falar algo que não pode ser verificado, isso não é necessariamente falso, mas não é nem verdade, nem algo falso. É algo que nem entra para o debate. A proposição nem tem valor de debate. Entenda como é algo muito anterior em dizer se isso é verdadeiro ou falso. Segundo o verificacionismo, se eu não puder verificar, não tem sentido algum. É uma pseudo-hipótese, uma pseudo-ideia, uma pseudo-proposição que nem valeria a pena entrar no debate, porque não poderia ser verificado. Olha como isso derruba várias áreas do pensamento. Mais exatamente, não é que o verificacionista ignora o valor de verdade das asserções, religiosas ou metafísicas. É que, na realidade, conforme o Weyer, elas não possuem valor de verdade. É algo que não tem sentido ser debatido. É algo que não pode ser verificado, então nem pode entrar no debate. É uma pseudo-ideia. Que não são nem verdadeiras, nem falsas, então nem vale a pena debater elas, porque a gente não vai conseguir verificar. Assim, a conclusão não é que asserções matemáticas são não é que asserções metafísicas, são incertas ou arbitrárias ou mesmo falsas, mas que elas são sem sentido. Elas não são hipóteses, no sentido em que proposições gerais de lei são hipóteses. Elas seriam pseudo-hipóteses, algo que nem vale a pena ser discutido para criar uma teoria, segundo ele, caso não possa ser verificado. Como afirmações sobre Deus não podem ser verificadas, então elas não são factuais, isso é, nem verdadeiras nem falsas. Então já exclui a priori a ideia de Deus, porque ele não pode ser verificado. Além disso, há a objeção do falsacionismo, que é uma ideia bem parecida, que combate tais asserções, as metafísicas e as religiosas, por afirmarem que elas não podem ser falseadas empiricamente. Anda bem próximo com o verificacionismo. O filósofo que defendeu o falsacionismo, o Flew, não sei a pronúncia dele, mas há um debate na internet dele com o William Lane Craig, que é um teólogo, um apologeta que a gente cita muito aqui durante as nossas aulas. A gente vai deixar o link desse debate aqui na descrição, que quem quiser assistir é muito importante, porque ele elabora mais profundamente algumas temáticas que a gente está trazendo aqui. Enfim, mas qual é o grande problema do verificacionismo? Como a gente pode combater isso, ou qual é a grande falha do verificacionismo? Entendido bem o que ela é, o que essa ideia é, a gente pode questionar. Esse princípio, o princípio da verificabilidade empírica, essa ideia de que qualquer proposição, qualquer fala, qualquer ideia precisa ser verificada empiricamente, é uma verdade em si mesma? É algo que está na mesma categoria de um triângulo de 3 lados? Não. Não é uma definição. Não é uma verdade por si mesma. É um pressuposto. E esse princípio, essa ideia, ela é verificável experimentalmente? Não. Nenhum dos dois. E aí talvez esteja a principal falha do verificacionismo, que através dele eu não consigo verificar o próprio pressuposto pelo qual ele se baseia.
Eu não posso verificar experimentalmente a ideia de que tudo deve ser verificado experimentalmente. Ele não se sustenta a partir dos próprios métodos. Então, esse princípio é um pressuposto. Logo, estamos falando de uma afirmação que se crê ser verdade previamente. A gente vê que diversas áreas do conhecimento partem de pressupostos que não podem ser necessariamente provados. A gente tem que crer que é verdade para construir o pensamento, assim como o verificacionismo faz. Portanto, o verificacionismo sucumbiu na metade do século XX, o que é visto como uma contribuição muito grande na filosofia. Duas críticas fizeram com que ele perdesse a força que ele tinha na época. A primeira crítica era o fato do princípio ser muito restrito para ser plausível. Como a gente viu em aulas anteriores, a própria ciência, a filosofia, a teologia, a metafísica, a ética, a moral, todas elas são construídas a partir de pressupostos que não poderiam ser verificados experimentalmente. Então, se o verificacionismo for verdadeiro, muitas outras coisas que a gente entende como verdadeiras iriam cair por terra, porque a gente não poderia verificar o pressuposto pelo qual essas ciências são construídas. Não apenas a teologia perderia o sentido, mas a metafísica, a estética, a matemática, a moralidade, lógica e inclusive algumas questões científicas perderiam o sentido. Outro problema muito grande que o verificacionismo tem é que o critério é autorrefutável. Como eu falei antes, a gente não pode usar o verificacionismo para mostrar que o verificacionismo é verdade. A gente não pode verificar se o pressuposto do verificacionismo é verdade ou não, porque o próprio pressuposto dele não pode ser empiricamente verificado. Então ele é autorrefutável. Ele é a maior arma contra ele mesmo. Isso é, como podemos verificar que o princípio do verificacionismo é verdadeiro? Sendo assim, ele é sem sentido segundo ele mesmo. E se há verdades que são pressupostas, e a gente viu principalmente no estudo sobre metodologia científica e também sobre apologética, ali os iniciais, que há sim verdades que são pressupostas em várias áreas do conhecimento. Então o princípio da verificabilidade empírica ele é falso. A partir disso, nós tivemos a renascença de vários temas da filosofia cristã. A pergunta é por que não podemos ser céticos quanto ao ceticismo? O que se nota é um ceticismo seletivo, isso é, aplicado para alguns assuntos, mas isso não é agir com honestidade na busca pela verdade. E apesar de essa ideia verificacionista ser muito presente no nosso dia a dia, a gente já viu que ela é obsoleta e falsa. Ela já foi refutada por muitos filósofos. Se eu não conseguir experimentar uma coisa, não quer dizer que não exista. Imagine uma pessoa com problemas auditivos, e essa pessoa não ouvisse um trovão e logo afirmasse que não existem trovões. O fato de não conseguir verificar algo experimentalmente não quer dizer que necessariamente isso não exista. E esse é um grande problema do verificacionismo. Ele dá um salto lógico muito grande ao afirmar que se eu não posso verificar algo, isso não existe. A gente vê no dia a dia, como a gente viu antes, um ceticismo seletivo. A gente é cético ao que a gente quer. A gente é cético, nós, até meus cristãos, ateus, independente da linha, nós temos uma postura cética em relação a alguns pontos. Mas isso não é uma postura de honestidade pela busca pela verdade. Então a gente vê que o verificacionismo não se sustenta. Ele mesmo não se sustenta a partir dos próprios pressupostos. Na própria matemática e física, existem entidades teóricas que são úteis pelo seu poder explicativo, mas não são verificáveis experimentalmente. Exemplo, números complexos. Então, o que a gente vê muitas vezes na prática, na postura de alguns céticos? A afirmação que não há evidência suficiente para crer em Deus, muitas vezes é dúbia. Por quê? Porque a gente vê que há sim evidências para a existência de Deus. A gente viu durante todo esse período que a gente está estudando aqui vários argumentos. O argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento moral, o teleológico. A gente lidou com algumas objeções ao cristianismo. Então a gente viu que há evidências, há formas de defender racionalmente o cristianismo. Mas talvez ainda assim isso não seja o suficiente para algum cético. Mas então percebam que a ideia de suficiência, a ideia de que não há evidência suficiente, é um critério totalmente pessoal. De fato, como a gente vê aqui, muitos céticos tentam colocar Deus no espetáculo pessoal, como se Deus devesse cair nos meus critérios de verdade, dos meus critérios de verificabilidade, para que ele seja real.
Isso não é uma busca honesta em relação à verdade. Isso não é uma busca que mostre realmente alguém preocupado em saber a verdade, mas sim alguém que tenta defender o ponto de vista dele, dependente das evidências ao redor. E como a gente viu antes, a pergunta é: por que não devemos ser céticos quanto ao ceticismo? Então, a gente viu o que é o verificacionismo, a gente viu o que ele defende, a gente viu que essa ideia de que uma verdade que uma proposição só pode ser verdade se for provada empiricamente, se for experimentada empiricamente, não se sustenta, porque na verdade refuta ela mesma. E agora a gente vai passar para o próximo tópico do nosso estudo, que é sobre a posição ou a presunção do ateísmo. Bom, a segunda objeção epistemológica que a gente vai ver hoje é sobre a presunção do ateísmo. O que isso significa? Que muitas vezes, num debate, principalmente no âmbito popular, o ateísmo é tido como uma posição padrão, como um ponto zero, como um ponto neutro, como um ponto de partida da conversa. Isso é, você é ateu até que se prove que Deus existe. Sendo assim, não precisa de evidência para ser ateu, já que essa é a posição padrão. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um cristão esteja conversando com um amigo dele que é ateu. E o cristão fala, não, Deus existe. E o ateu fala, eu creio que Deus não existe. Só que o ateu ele não dá nenhuma evidência e ele diz que não precisa ter evidências de que Deus não existe, porque essa é a posição padrão. Então ele coloca todo o peso argumentativo, todo o peso de mostrar que Deus existe no cristão, ou no teísta em geral, não necessariamente cristão. E muitas vezes isso coloca uma pressão em cima da pessoa que está debatendo, a ponto de ela não conseguir responder algo. Mas será que é verdade que o ateísmo é a posição padrão? Será que não é uma nuance argumentativa que muitas vezes é usada para nos colocar contra a parede? A gente vai pensar sobre isso. Os ateus, tradicionalmente, eram aqueles que diziam que Deus não existe. Eles afirmavam, eles defendiam, fazendo uma afirmação, isso é importante, de que Deus não existe. Mas os ateus modernos mudaram um pouco a forma de se posicionar, principalmente no âmbito popular, falando que ninguém pode provar que Deus não existe. Ou seja, que não há formas de defender que Deus não existe. E isso os coloca numa posição muito confortável. Por quê? Porque essa proposição é uma negativa universal. Ele diz que não existe pessoa que possa defender que Deus não existe. E negativas universais não podem ser provadas, segundo tal posição. É impossível provar que Deus não existe. Logo, os ateus não precisam provar nada. Logo, o ateísmo deve ser uma posição padrão. E já que os teístas afirmam que Deus existe, eles devem demonstrar e defender, segundo essa posição. O ateu não precisa. O ateu estaria, supostamente, no terreno padrão, no terreno confortável para começar uma conversa e não precisa defender nada. Todo o peso, todo o ônus da prova estaria no cristão. Mas será que isso é verdade? Será que é verdade que negativas universais não podem ser provadas? Primeiro é que é sim possível provar universais negativas. Basta mostrar uma autocontradição. Por exemplo, existem solteiros casados. Essa proposição é verdade? Não, porque é uma contradição em si mesmo. Se uma pessoa é solteira, ela não é casada. Isso é, obviamente, falso. Logo, a proposição verdadeira é uma universal negativa. Isso é, existem solteiros casados. Então, é sim possível provar uma proposição, uma universal negativa. Mas nessa própria visão, o ateísmo não pode ser provado, ou seja, não há evidências que comprovem o ateísmo, já que ele se baseia na universal negativa que Deus não existe. Então, há uma mudança na postura do ateu em relação ao próprio ateísmo. O ateísmo moderno é redefinido, então, como a ausência da crença em Deus. Todos que têm essa visão são ateus. Olha a diferença. Antigamente, o ateu era alguém que afirmava que Deus não existe. E como era uma afirmação, ele deveria defender essa afirmação. Atualmente, isso não é nem o ateísmo é entendido nem como uma posição, mas como uma postura psicológica, digamos assim.
como um estado de ausência de crença em Deus. O problema é que nessa nova definição, o ateísmo não é mais uma posição como era o ateísmo tradicional, mas um mero estado psicológico, o estado de ausência de crença, e assim não é nem falso nem verdadeiro. Nessa nova definição, até bebês são ateus, os animais são ateus, qualquer coisa que tenha ausência de crença em Deus é ateu. Então, uma diferença radical. Tem nuances, né? É sutil de certa forma, mas argumentativamente é uma mudança radical. Porque antigamente, o ateu clássico, digamos assim, tradicional, ele afirmava que Deus não existe. Mas há um novo tipo de ateu que diz que não é possível a gente saber se Deus existe ou não. Não há evidências, não há provas para isso. Então, para a gente começar a pensar sobre isso de forma mais profunda, é interessante a gente fazer umas distinções entre 3 tipos de não-ateísmos. O ateísmo clássico, digamos assim, que é a crença de que Deus não existe, a ideia de que Deus não há Deus, e como é uma afirmação, deve ser defendida. Há um agnosticismo, a crença de que não se pode se afirmar se Deus existe ou não. O agnosticismo está muito próximo ao ceticismo, porque a gente não pode alcançar a verdade se Deus existe ou não. E tem um não cognitivismo, que está parecido com o verificacionismo, que diz que essa questão sobre Deus ela tem sentido porque ela não poderia ser verificada. Geisler ele apresenta 2 tipos de agnosticismo. Ele tem o que ele chama de agnosticismo ordinário ou comum, que é a afirmação não sei se Deus existe. Segundo ele, é uma confissão de ignorância, de alguém mais mente aberta. Essa pessoa está dizendo que ela não sabe de fato se Deus existe. E essa é uma confissão realmente de ignorância no sentido que ela não tem conhecimento sobre o assunto. Se alguém mais mente aberta, digamos assim, alguém que é mais tranquilo de debater e estabelecer um diálogo amigável. Mas também há o que o Geisler chama, de forma de brincar, não é algo definitivo assim, mas ele chama do agnóstico mal-humorado. Ninguém pode saber se Deus existe. Mas isso é uma confissão categórica. É uma afirmação. Ele está afirmando que ninguém pode saber se Deus existe. Mas se ele faz uma afirmação, então precisa ser justificado. Outra forma de apresentar a presunção do ateísmo é dizer que você deve assumir essa posição até que se prove o contrário. Ou seja, na ausência de provas em favor, eu devo assumir que Deus não existe. Ou seja, o ateísmo seria a posição padrão. Assim, o teísta, o cristão, a pessoa que crê em Deus, tem todo o peso de prova para argumentar em favor da existência de Deus. Toda a pressão, todo o peso argumentativo está em cima dele. E isso pode causar uma pressão psicológica e atrapalhar no momento ali da argumentação. O primeiro problema, então, dessa posição, a gente já entendeu bem ela, já entendeu o que ela defende, mas qual o problema dela? O primeiro problema é que a ausência de evidência não é necessariamente a evidência da ausência. Eu vou explicar de novo. A ausência da evidência. Eu não tenho evidência para que algo exista. Mas a ausência da evidência não é necessariamente a evidência da ausência. Eu dizer que não há evidência para que algo exista e essa falta de evidência se torna um argumento contra a existência de algo é um salto lógico muito grande. Eu não posso dizer que a partir do fato de eu não ter evidências que algo existe, de que isso de fato não existe. É um salto lógico muito grande. Na criminologia, você não diz que alguém é inocente na ausência de provas de sua culpa, nem o contrário. Vamos dar um exemplo. Se eu falar que há uma pulga nessa sala, tá? Vamos supor que eu diga, aqui nessa sala onde estou, há uma pulga. Eu não tenho evidência disso. Eu não tenho nenhuma evidência que essa pulga existe. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que essa pulga não exista. O fato de eu não ter evidência que a pulga existe não quer dizer necessariamente que ela não existe. Mas tem outros casos que esse princípio é válido. Por exemplo, se eu falar que há um elefante nessa sala aqui onde eu estou, e eu não tenho evidência disso, nesse caso não é possível que tenha de fato o elefante. Assim, a ausência de evidência comprova a evidência da ausência. Então, como que a gente faz para definir
quando a ausência de evidência é evidência da ausência? Para definir isso, a gente tem que fazer o seguinte. Ao apurar toda a área que a evidência deve estar e não encontrar algo e apurar com profundidade as evidências apresentadas. Então vamos dar um exemplo da pulga. Vamos supor que eu fale que há uma pulga nessa sala e eu não tenho evidência que há uma pulga, mas eu afirmo que há uma pulga nessa sala. Então o que vai acontecer? Eu vou chamar pessoas aqui para junto comigo procurar essa pulga. Vão procurar indícios que há uma pulga, talvez pegadas, vamos supor que é um mecanismo que permita que eu veja pegadas de pulgas. Ao apurar toda a área que a evidência deve estar e não encontrar algo, e apurar com profundidade todas as evidências apresentadas e ver que não há evidência de uma pulga aqui, então isso é sim uma evidência que não há uma pulga. Então, nesse caso, a ausência de evidência é a evidência da ausência da pulga. E se a entidade existe, se há de fato uma pulga aqui, nós deveríamos encontrar mais evidências de sua existência. Um filósofo, o Bertrand Russell, ele diz algo muito interessante. Ele fala sobre a hipótese do Boole de Chat. Ele diz que se alguém afirmasse que existe um Boole de Chat na órbita da Terra, teríamos boas ações para não acreditar e assumir a postura de dúvida. E ele tenta fazer uma analogia com Deus. Só que essa ilustração é falha, pois na verdade temos uma série de evidências contra a sua existência. Ele tenta relacionar o Boole de Chat com Deus. Ele diz que se eu afirmar que há um Boole de Chat na órbita da Terra, eu não tenho evidência para que exista esse Boole de Chat. Mas eu também não tenho evidência, segundo ele, que não existe esse Boole de Chat. Então a postura mais correta seria eu estar em dúvida. Em relação a Deus é a mesma coisa. O ateísmo seria a posição mais correta, porque eu não tenho evidência que Deus existe, nem que Deus não existe. Porém, nós temos evidência sim que um Boole de Chat não poderia existir na órbita da Terra. Porque, pelo que a gente entende como sendo um Boole de Chat, o porcelanato e todos os materiais que ele tem, não seria possível estar na órbita da Terra. E em relação a Deus, nós temos uma série de evidências, além de que essa analogia se falha, nós temos uma série de evidências também de que Deus existe, de fato. A gente viu toda uma série de estudos sobre isso. A gente viu os argumentos cosmológicos, ontológicos, os argumentos teleológicos, argumento moral, para mostrar que nós temos sim evidências que Deus existe. Na astronomia, na física de partículas ou no estudo do centro da Terra, onde não é possível estar lá e analisar de maneira direta, devemos utilizar observações indiretas para afirmar algumas proposições. Com Deus seria a mesma coisa. A gente não pode verificar diretamente ele, porque não seria metafísico. O caso da existência de Deus é semelhante, uma vez que estamos falando de algo transcendental. Então, gente, a gente viu sobre essa presunção do ateísmo, é o que a gente chamou aqui de presunção de ateísmo, essa postura de que o ateísmo seria a posição padrão e que não tem como provar que Deus não existe, então não precisaria defender nada. Mas a gente viu que isso é falso, que o ateísmo, tanto quanto uma posição teísta, devem ser defendidas, analisadas em pé de igualdade. Não é só porque o ateu está afirmando que não é possível provar que Deus não existe que ele esteja certo e que ele não precisa de evidências. Num debate, num diálogo, é interessante que os dois tenham o peso da prova igual, que os dois possam defender que há evidências para que Deus exista ou que há evidências para que Deus não exista. Então, esse é um jogo argumentativo que muitas vezes a gente cai por não perceber isso, mas que prejudica muito a gente no momento da apologética. Então, tendo visto isso, a gente pode passar para o nosso último ponto aqui do estudo, que é sobre a ocultabilidade de Deus. Muitas vezes os ateus eles questionam que se Deus existe e se Deus é um Deus amoroso, como os cristãos falam, então ele deve se revelar, ele deve se mostrar de forma indubitável para a gente. Mas será que realmente tem sentido essa afirmação e essa ideia? Alguns céticos questionam que a existência de Deus deveria ser mais clara, isto é, que deveria ser mais evidente que Deus existe. É necessário evidência suficiente. A gente abordou sobre o que muitas vezes essa nomenclatura de suficiente é um pouco dúbia, né? Porque é muito pessoal, mas segundo eles não há evidência suficiente para que Deus existe.
Alguns que fazem essa afirmação ou não conhecem os argumentos da teologia natural, que a gente viu que há sim evidências muito fortes para a existência de Deus, ou simplesmente não querem reconhecê-los como uma possível evidência. Porque, afinal de contas, segundo a posição cética, o Deus deve se revelar nos termos deles. E isso muitas vezes é um erro muito grande, porque Deus não é obrigado necessariamente a se relacionar, a se revelar dessa forma. Evidentemente, Deus poderia ter feito sua presença muito mais evidente, muito mais presente, muito mais forte. Mas isso é necessário? Mas seria isso necessário ou bom? Será que Deus realmente precisaria fazer isso? Deus poderia ter colocado cada átomo escrito, feito por Deus, ou uma cruz de neon gigante no céu. Nesse caso, ficaria evidente ou ninguém poderia racionalmente não crer em Deus. Mas por que ele faria isso? Qual a necessidade que ele teria de fazer isso? Paul Moser ele apresenta que Deus não quer apenas que as pessoas saibam que ele exista, mas que tenham um relacionamento com elas. Então Deus não quer que as pessoas simplesmente saibam e tenham uma crença racional, intelectual nele. Ele quer se relacionar com as pessoas. É claro que antes de acreditar em Deus, confiar e conhecer, é preciso acreditar que ele existe. Mas Jesus mesmo já apresentou que mesmo que Deus fizesse sua existência mais clara, isso não significa que as pessoas vão se voltar a Deus livremente. Isso na lição do rico e do Lázaro. E também muitas vezes a gente vê Jesus realizando milagres, realizando prodígios, realizando maravilhas. E isso não necessariamente levou as pessoas a crer nele e afirmar que ele era o Senhor. Então, mesmo que Deus se revelasse de forma definitiva, de forma clara, muitas pessoas ainda assim não creriam em Deus. Mas não há como ter certeza se o número de pessoas que seriam salvas seria maior se a existência de Deus fosse mais evidente. Então, uma coisa não necessariamente implica a outra. O fato de Deus ser amor e Deus querer se relacionar não necessariamente implica que se ele se revelasse de forma mais definitiva, de forma mais evidente, ia levar as pessoas para essa ideia, para essa posição que Deus gostaria que elas tivessem. Se a existência de Deus fosse tão evidente, isso poderia nos compelir a ter uma relação, nos forçar, digamos assim, a ter uma relação com Ele, e a liberdade humana seria comprometida. Mas mesmo que Deus se mostrasse mais evidente, como no caso do povo de Israel, que ele realizou muitos milagres e interviu de forma muito forte na história do povo, não temos como afirmar que isso levaria as pessoas a serem salvas. Mais pessoas a serem salvas. Pelo contrário, vemos a apostasia de Israel constantemente. Da mesma forma, se Deus se revelasse hoje, atualmente, da mesma forma que ele se revelou para o povo de Israel, isso não quer dizer que mais pessoas seriam salvas. Isso não implica necessariamente que mais pessoas seriam salvas. A gente vê que o coração humano é incrédulo, que o ser humano tem uma resistência a Deus muito forte. Então, se Deus se revelasse de forma definitiva, não necessariamente mais pessoas iriam crer. A resposta calvinista para a ocultabilidade de Deus é que Deus faz se revelar a alguns que vão ser salvos e outros não. Ou seja, que Deus, na sua soberana vontade, se revela para alguns e outros não se revela de forma tão definitiva. Uma ilustração pode ajudar a gente a pensar mais. Vamos pensar num rei que se apaixonou por uma camponesa, tá? Esse rei olha para uma camponesa, se apaixona por ela e quer se relacionar com ela. Se o rei se aproximasse com toda a sua glória e poder diante da camponesa e a chamasse para ser sua esposa, ele faria isso. Ela provavelmente responderia esse chamado. Talvez por medo ou para tirar vantagem. Ela poderia responder esse chamado de um rei poderoso por medo, por ter medo de ser punida, ou para conseguir ganhar algo por isso. Não seria necessariamente por amor. Se o rei virasse um plebeu, e se ela se relacionasse com ele, seria por amor, isto é, sem estar compelida a isso. Da mesma forma, Deus quer se relacionar com o ser humano de forma livre, de forma que o ser humano, por amor, se relacione com ele. Então, se ele escrevesse em cada átomo que foi Deus que fez, ou se ele mostrasse uma cruz gigante de neon no céu, isso não necessariamente faria as pessoas se relacionarem por amor a ele,
Então a gente vê como que esse questionamento do ateu, que Deus deveria se mostrar de forma mais evidente, não se sustenta. Porque o fato dele ser amor não necessariamente implica que ele deveria se mostrar nesses termos que eles elencam como sendo os mais importantes. A evidência da existência de Deus parece ser, aparentemente para nós, mais forte no Antigo Testamento, com os profetas e os sinais. Mas hoje nós temos a ação testificadora do Espírito Santo. Então, mesmo que não tenhamos esses sinais, não significa que Deus não torna a sua existência clara. Mesmo que eu saiba que Deus existe, a pergunta é: vou amar e obedecer a Deus? Eu vou ser um discípulo de Jesus? É possível, a gente vê isso muito no dia a dia, pessoas que creem em Deus racionalmente, que acreditam que é um Deus, mas ainda assim não amam, não obedecem, não vivem uma vida de discipulado com Jesus. Então, mesmo que Deus se mostrasse de forma definitiva, não quer dizer que as pessoas iam se entregar nesse relacionamento para Ele. 2 exemplos sobre saber que Deus existe, por um lado, e não confiar nele, como Adão e Eva, ou se voltar a ele como na ressurreição de Lázaro. Quando alguém afirmar que se Deus fizesse sua existência mais clara, as pessoas se converteriam, ele precisa provar o porquê. Ele precisa mostrar o porquê uma coisa evidentemente levaria a isso. E a gente vê aqui que não necessariamente é isso. Não necessariamente o fato de Deus se mostrar de forma evidente vai levar as pessoas a se converterem e crer nele. Algumas vezes o problema não é intelectual, mas sim emocional ou volitivo. Percebam que esse problema da ocultabilidade de Deus, que uma pessoa afirma que se Deus é amor, ela deveria se revelar de forma mais definitiva. Basicamente a pessoa está falando que é necessário que Deus se revele de forma XXX para que isso ocorra. A gente vê que a pessoa está tentando colocar Deus nos moldes, no padrão dela, no padrão de verificabilidade dela. Isso não necessariamente é verdade. A gente crê que Deus é um ser soberano, ele se revela da forma que ele bem entender para que alcance os objetivos que ele entenda. Além disso, nós, cristãos, cremos sim que um dia Deus vai se revelar de forma definitiva. Mas será que a gente entende o que isso significa? Perceba que se o Deus cristão for verdadeiro, e se ele for um Deus totalmente santo, totalmente justo, totalmente bondoso, no momento que ele se revelar de forma definitiva, vai ser algo muito glorioso, muito grandioso, muito poderoso, mas também muito aterrorizante. A gente vai estar, talvez, presenciando a presença mais real que a gente já imaginou à nossa frente. Um ser totalmente bom frente a nós, seres que não são tão bons assim. Então, será que muitas vezes o ateu entende o que ele está dizendo? Que Deus deveria se revelar de forma mais clara. Será que ele realmente deseja isso? Então, pessoal, para concluir aqui todo o nosso debate e a nossa conversa de hoje. A gente viu que o princípio do verificacionismo é amplamente rejeitado pelos filósofos da ciência e da epistemologia atualmente. Logo, não devemos ficar preocupados se não mostrarmos que Deus precisa ser verificável, uma vez que esse critério é obsoleto. Ele não se sustenta a partir dele mesmo. Além disso, a gente viu que a posição do ateísmo não é uma posição padrão. Ele está afirmando que Deus não existe, então ele precisa defender isso. Ele não está numa posição de conforto e já avançado, digamos assim, no debate. Se alguém faz alguma afirmação, ele precisa ter justificativa para que seja razoável crer naquela posição. Assim, o ateu tem um peso de prova sobre seus ombros, tanto quanto o teísta. A gente também viu que a ocultabilidade de Deus não é um problema intelectual em si, não está lidando com contradições. Há boas razões para que Deus não se revele de maneira tão compelidora. Há confusão sobre alguém saber que Deus existe e alguém se relacionar com esse Deus. Uma boa pergunta antes de ser feita antes de apresentar evidências e argumentos em favor de Deus e do cristianismo é deixar claro o que é necessário para a pessoa se convencer. Algumas vezes é uma questão emocional ou volitiva e não intelectual que impede a pessoa de mudar de opinião. Muitas vezes a pessoa não crê em Deus, não porque a crença em Deus é algo irracional, é algo sem sentido. A gente viu sim
que ao longo de toda a história da igreja, da filosofia, da apologética, vários irmãos construíram argumentos muito fortes para defender a existência de Deus. Mas muitas pessoas, ainda se deparando com esses argumentos, ainda assim não creem. Por quê? Porque o problema não é necessariamente intelectual, mas pode ser emocional, pode ser algum trauma relacionado a religiões, pode ser alguma má compreensão de quem Deus é, ou simplesmente não tem desejo de se relacionar com esse Deus. Então o problema não é necessariamente algo intelectual. Cremos um Deus que na sua soberania decidiu livremente relacionar-se e se revelar com a humanidade, mas nos termos dele. Deus não é obrigado a se revelar da forma que a gente acha interessante que ele se revele. Ele se revela da forma que ele considera mais importante, que vai alcançar os objetivos dele. A gente não crê em um Deus domesticado que precisa estar sujeito aos nossos critérios de verificabilidade, aos nossos critérios científicos, aos nossos critérios para definir se algo é verdade ou não. A gente crê em um Deus que ele mesmo é um critério para a verdade. A gente não crê num Deus domesticado, mas num Deus que é vivo e está agindo na história da forma que ele entende na sua soberania. Então, gente, esse foi o estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Ficaram com alguma dúvida, com alguma questão, eu peço que deixem nos comentários a dúvida, a questão, a sugestão de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas aulas e a gente se encontra na semana que vem na nossa próxima aula. Até mais!